Olá! Neste vídeo, vamos ver como remodelar um conjunto de dados fazendo a conversão de um formato longo para largo e vice-versa. Vamos utilizar o conjunto de dados heart.rate do pacote ISWR. Este arquivo contém dados de frequência cardíaca de 9 pacientes com insuficiência cardíaca antes, 30, 60 e 120 minutos após a administração do enalaprilato. Nesse conjunto de dados, uma variável subd identifica cada indivíduo do estudo. As variáveis hr e time indicam os valores da frequência cardíaca e o instante em que ela foi medida, respectivamente. Vamos chamar este formato de formato longo, long format. Este formato é chamado de longo porque há um registro para cada valor de frequência cardíaca. Uma outra forma de organizar estes dados é como mostrado à direita. Vamos chamar este formato de formato largo, wide format. Aqui há 5 variáveis, onde a variável subd também identifica cada indivíduo, e as variáveis hr0, hr30, hr60 e hr120 correspondem às frequências cardíacas de cada indivíduo antes da administração e 30, 60 e 120 minutos após a administração do medicamento, respectivamente. Neste arquivo, há um registro para cada unidade de análise, ou paciente, no caso. Assim, precisamos de 4 colunas contendo as medidas de frequência cardíaca para cada indivíduo nos instantes 0, 30, 60 e 120 minutos. Dependendo da função que estamos utilizando para análise, é preciso converter de um formato para o outro. Vamos ver como fazer isso no rCommand. Estamos aqui no rCommand. Vamos supor que já carregamos o pacote ISWR e o conjunto de dados heart.rate, e ele é o conjunto de dados ativo no rCommand. Para converter o conjunto de dados heart.rate para o formato largo, usamos a seguinte opção: dados, conjunto de dados ativo, reshape dataset from long to wide format. Na tela de configuração da transformação do conjunto de dados, damos um nome para o conjunto de dados que será gerado. Vamos manter essa sugestão, heart.rate_wide. Selecionamos a variável que identifica cada indivíduo, subd. A variável resposta, variables that vary by occasion, hr. E a variável do tipo fator que indica cada instante da medição, time. Não vamos ignorar nenhuma variável e vamos clicar em OK. A função reshapeL2W converte o conjunto de dados heart.rate para o conjunto de dados heart.rate_wide, onde a variável within identifica a variável que é o fator, id é a variável que identifica a unidade de análise e varying identifica a variável resposta. Vamos ver o conjunto de dados. Aqui está o conjunto de dados heart.rate_wide. As variáveis x0, x30, x60 e x120 representam as medidas de frequência cardíaca para cada indivíduo nos instantes 0, 30, 60 e 120 minutos após a administração do enalaprilato, respectivamente. Podemos, se for desejado, alterar os nomes das variáveis x0, x30, x60 e x120 por meio da seguinte opção do menu: Dados, Modificação de variáveis no conjunto de dados, Renomear variáveis. Vamos selecionar as 4 variáveis cujos nomes nós vamos alterar.
Aqui damos os novos nomes para as variáveis, clicamos em OK e as variáveis foram renomeadas. Agora vamos fazer a conversão inversa do formato largo para o formato longo. Para converter o conjunto de dados heart.ratewide para o formato longo, vamos em Dados, Conjunto de dados ativo, Reshape Dataset from Wide to Long Format. Neste conjunto de dados, temos somente um fator que indica os diferentes instantes onde a frequência cardíaca foi medida. Assim, vamos preencher os campos nessa aba, One Repeated Measures Factor. Vamos colocar o nome Time para Name for the Within Subjects Factor. Teremos 4 níveis para essa variável, cada um indicando um instante de tempo em que a frequência cardíaca foi medida. Então vamos selecionar HR0 para level-1, HR30 para level-2, HR60 para level-3 e HR120 para level-4. Esses serão os nomes dos níveis para a variável time. Na aba Opções, vamos dar o nome para o conjunto de dados que será criado. Vamos dar o nome heart.rateLong. Vamos chamar de HR a variável resposta e a variável subject que identifica cada indivíduo. Vamos tornar o novo conjunto de dados ativo e não vamos ignorar nenhuma variável. Vamos clicar em OK e a função reshape W2L converte o conjunto de dados heart.ratewide no formato largo para o conjunto heart.ratelong no formato longo. Vamos comparar o conjunto de dados heart.ratelong com o conjunto de dados heart.rate original. Aqui é o conjunto de dados heart.rate e aqui o conjunto de dados heart.ratelong. Vemos que o instante 0 do conjunto de dados heart.rate corresponde ao valor level-1 em heart.ratelong. O instante 30 corresponde ao valor level-2. O instante 60 ao valor level-3 e o instante 120 ao valor level-4. A ordem das linhas nos dois conjuntos de dados é diferente, mas há uma correspondência entre as medidas de frequência cardíaca de cada indivíduo em cada instante de tempo. Assim, por exemplo, o indivíduo 1 possui 96 de frequência cardíaca no instante 0, 92 no instante 30, 86 no instante 90 e 92 no instante 120. E assim por diante. Podemos renomear os níveis da variável time no conjunto de dados heart.ratelong para ficarem iguais aos correspondentes valores no conjunto de dados heart.rate. Para isso, vamos recodificar a variável time no conjunto de dados heart.ratelong. Vamos em Dados, Modificação de variáveis no conjunto de dados, Recodificar variáveis. Nessa tela, vamos selecionar a variável time para recodificá-la. Vamos manter o mesmo nome para a variável, que será recodificada. Vamos manter a variável como fator e aqui especificamos a recodificação da variável time. Level-1 vai passar a ser 0 e assim por diante. Vamos clicar em OK. O programa pergunta se vamos sobrescrever a variável time. Vamos responder sim. Agora, os dois conjuntos de dados são essencialmente idênticos. Até a próxima!